Ei, do jeito que você entrou daqui, você não vai sair hoje não. Por quê, pastor? Porque eu tenho uma palavra profética para a tua vida essa noite. Isso, eu quero ver você cantar comigo. Relampeia, Jesus, relampeia, relampeia e faz clarear. Relampeia, Jesus, relampeia, relampeia aqui nesse lugar. Oh, relampeia, Jesus, relampeia, relampeia e faz clarear. Oh, relampeia, Jesus, relampeia, relampeia aqui nesse lugar. Tem o anjo do Renault e já desceu nesse lugar, já está te visitando e nessa noite vai falar. Relampeia, Jesus, relampeia, relampeia e faz clarear. Relampeia, Jesus, relampeia, relampeia aqui nesse lugar. Vai na guerra, Davi guerreou, na guerra, Davi guerreou, na guerra, Davi guerreou e do outro lado Miriam dançou. Vai na guerra, Davi guerreou, na guerra, Davi guerreou, na guerra, Davi guerreou e do outro lado Miriam dançou. Pisa que é tapete de fogo, pisa que é tapete de fogo, pisa que é tapete de fogo dentro da congregação. Pisa que é tapete de fogo, pisa que é tapete de fogo, pisa que é tapete de fogo dentro da congregação. Se fizer algum trabalho, ele vai desmanchar. Não adianta, pai de santo, trabalhar. A tua família tá na mão de Jeová. Toda a fúria do diabo ele vai aplacar. Não existe alguém mais forte do que Jeová. Ele é tão poderoso que a tua vida vai mudar. Tua família está na mão de Jeová. Prepara a tua passagem pra tu viajar. Até as tuas férias você vai tirar. Porque o devorador nas tuas finanças não pode tocar. A minha família é de Jeová, minha família é de Jeová, minha família é de Jeová, minha família é de Jeová. A minha família é de Jeová, minha família é de Jeová, minha família é de Jeová, minha família é de Jeová. O que Deus uniu ninguém vai separar, o que Deus uniu ninguém vai separar. Aquela pomba gira vai sair de lá. Quem manda na tua vida é o Senhor Jeová. O marido é teu e ninguém vai beijar, o marido é teu e ninguém vai levar. Aquela pomba gira vai sair de lá, porque tua família é de Jeová. Pisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele desceu pra guerrilha. De pisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele desceu pra guerra. É no quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar, pois uma bola de fogo aqui descerá. E se tu tem olhos ungidos, tu vai contemplar. É no quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar, pois uma bola de fogo aqui descerá. E se tu tem olhos ungidos, tu vai contemplar. Dá uma salva de palma aí para Jesus, capricha. Principados, hostes e todos os espíritos que atuam nas regiões celestiais,
na autoridade do nome de Jesus, eu declaro o fracasso de todos eles. Você me apoia dizendo amém? Já está neutralizado todas essas forças do mal. Quem achou Salmo 92, 12, diga amém. O justo florescerá como palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Toca no braço desse irmão e diga: você é um cedro do Líbano. Quem é cedro aqui, diga amém. Meus irmãos, todas as vezes que eu leio o Salmo de número 92, vendo esse louvor de Davi, a Deus pela sua obra e justiça, me encanta quando eu chego no verso de número 12. Davi está nos dando uma pequena ideia de como seríamos, de que grau alcançaríamos quando estivéssemos na presença do Senhor, na condição de justo. O interessante é que Davi faz uma alusão da minha força, e ele me compara com pelo menos duas árvores aqui, mas eu quero falar de pelo menos uma só, porque o horário é curto. Davi está dizendo que aquele que é justo, não é para qualquer um essa condição. Aquele que é justo, diga comigo, aquele que é justo, florescerá. Diga para esse irmão: você vai florescer nos átrios do nosso Deus. Uma flor, uma planta que não desabrocha, que não mostra a sua beleza, é uma planta sem sentido. Hoje pela manhã, quando eu acordei em minha casa, logo depois de me preparar para sair, já muito próximo do almoço, eu olhei num canteiro que tem na minha casa e vi uma planta muito bonita, chama 11 horas. E quando eu olhei, ela estava toda desabrochada, toda bonita, toda linda. E ela costuma na hora certa mostrar a sua beleza. Quando passa, parece até brincadeira, quando passa desse horário, ela se fecha, perde a beleza. Mas é uma planta linda quando mostra as suas folhas, a sua flor. É muito bela, é muito bonita. E o salmista diz que o justo florescerá. Florescerá. Quando a gente lê isso, parece até engraçado, mas então eu vou produzir alguma coisa. Diga para esse irmão: você vai produzir sim. E Davi vai mais longe e diz: ainda na velhice, o fato de você ser justo te condicionará a ter uma vida produtiva de frutos. Ainda na sua velhice, mas sendo justo, produzirá frutos. Então quem aqui nessa noite se julga tão velho, tão idoso, se achando tão impotente e incapaz, eu tenho uma palavra: você mesmo com toda a idade que você aparente ter, produzirá frutos. Aleluia, glória a Jesus. E ele diz: serão viçosos e florescentes. Serão viçosos. O que é uma pessoa viçosa?
É uma pessoa com vigor, uma pessoa bonita, produtiva, que produz. Essas são algumas promessas para aquele que é justo. Ele vai florescer na casa do Senhor. Amém? Mas eu quero me ater aqui quando ele chega para dizer que o justo florescerá como a palmeira e crescerá. O meu texto áureo aqui é crescerá como o cedro do Líbano. Quando a gente lê sobre o cedro do Líbano, sabemos que isso é a glória, é a honra do Líbano. O cedro para eles é o orgulho, assim como que para o Brasil a nossa madeira de lei é o chamado pau-brasil, que a gente tanto falou e fala dele. É um mérito, é uma honra, a gente se orgulha. Mas para o Líbano a sua glória é o cedro. E Davi pegou o cedro para dizer que eu e você vamos crescer como o cedro do Líbano. E quando você lê sobre o cedro do Líbano, você descobre algumas verdades que são indispensáveis para a sua vida. Pelo menos 3 coisas eu quero falar aqui hoje. 3 situações pela qual o cedro passa, e que você essa noite vai gostar de ser um crente cedro na casa de Deus. Amém? Primeiro, todo o cedro vive um processo de vida lenta. Ele chega a atingir cerca de 40 metros de altura. Ele chega a atingir 40 metros de altura nos seus primeiros 3 anos de vida. Logo depois, ele estagna e as suas raízes chegam a 1,5 metro de profundidade. Quando eu li isso, eu falei: meu Deus, mas que coisa fantástica. O projeto de Deus é que eu cresça. Como cedro, Ele está dizendo que eu tenho oportunidades para crescer. Diga para esse irmão: ainda que o adversário não queira, você vai crescer como cedro. E o processo é lento, meus irmãos. Não é da noite para o dia. Quando a gente lê isso, percebe que o nosso crescimento depende de um processo de Deus. Algumas pessoas vêm para a igreja achando que é só aceitar Jesus e no outro dia, num passe de mágica, ele se torna a pessoa mais próspera da igreja. Ele se julga ser o melhor crente da igreja. Ele pensa ser o bambambam da história, mas não sabe que a sua vida vai se desenvolver num processo, num fator chamado tempo. Você está dentro do relógio de Deus, e Deus tem um processo de crescimento na sua vida. A gente chama esse processo de um processo lento, para nós podermos entender. Mas no calendário, no alfabeto de Deus, isso não é demora. Isso é hora certa para crescer. Porque Deus não atrasa e nem adianta. Deus costuma fazer as coisas na hora certa na sua vida. A vida de um crente é um processo na mão de Deus. Quando nós olhamos para o apóstolo Pedro, algumas vezes a gente se irrita lendo Pedro e diz: mas como que esse homem andava do lado de Jesus e tinha comportamentos desacelerados, não tinha domínio próprio, era um homem ainda frenético, um homem de um caráter difícil. Olha que Pedro já era crente, Pedro conhecia Jesus, mas não havia ainda passado por todo um processo para crescer como ele cresceu logo após o capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Deus, na pessoa do Filho Jesus, ainda trabalhava as questões da vida de Pedro. Toca nesse irmão e diga: tenha paciência comigo, irmão. Eu estou dentro do tempo de Deus. Há coisas que só dentro desse processo de Deus você vai aprender. Existem experiências para nós que são dolorosas, que nos ferem, que nos machucam,
Mas daqui a pouco esse crescimento vai chegar, e você vai dizer: fez parte da minha história, era necessário, era lícito que isso acontecesse, porque na medida que essas coisas sucederam na minha vida, eu fui ficando maduro, eu fui conhecendo o que é crescer na presença de Deus, eu fui entendendo o que é evangelho de verdade. As pessoas têm uma ideia deturpada do que é evangelho. Evangelho não é simplesmente conhecer Jesus, vir para a igreja e ser a melhor pessoa do mundo. Negativo. O evangelho de Jesus nos constrange, nos transforma. E eu nunca vi ninguém ser transformado da noite para o dia. Hoje se pode transformar pessoas através de uma maquiagem, de um corte de cabelo, mas trabalhar esse setor aqui, ó, chamado personalidade, não é fácil. Eu não posso te moldar, ninguém que está do teu lado pode mudar você, mas tem uma pessoa que ele é paciente, ele é benigno, não te abandona, não te larga. Tem dia que eu acredito que se fosse eu, essa pessoa, eu teria te largado, te abandonado, mas ele, quanto mais vê as tuas fraquezas, mais ele se aproxima para checar, para confrontar a tua imagem, a tua identidade, a bem de te policiar e te deixar no centro da vontade dele. Então esse processo é um processo lento, e o cedro passa por um processo lento, mas também depois, para olhar o cedro, tem que levantar a cabeça assim, dizer: olha a altura desse cedro. Depois que você viver o processo de Deus na sua vida, as pessoas vão dizer assim: nossa, aonde Deus colocou aquela irmã, como Deus levantou aquele diácono, como aquele obreiro se destacou, como é precioso comungar de uma amizade, de uma koinonia com aquele irmão, de uma comunhão, porque verdadeiramente o Espírito do Senhor está na vida dele. Você pensa que é fácil ouvir essas coisas das pessoas? Você pensa que é fácil alguém chegar, dar um tapinha nas suas costas e dizer: que bênção que é você, irmão? Quando alguém falar isso, desconfie. É um processo, é lento, é demorado, mas é galardoador, é recompensável. Existem coisas que, como cristão que somos, vamos descobrir o valor só daqui 5 anos. Quando eu vim para o Evangelho, eu queria ser levita na casa de Deus. Eu sonhava: quero ser um músico, quero cantar, eu vou ser pregador da palavra, eu vou lutar para ser, eu vou estudar. Até depois que Deus me chacoalhou para um chamado, que até então eu queria outras coisas, mas depois que eu me entrei para isso, falei: eu vou me dar tudo de mim agora para isso. Hoje eu olho as pessoas que perto de mim chegam e digo: eu quero ser pastor, eu quero ser levita. Me dá vontade de dizer para elas: vai devagar aí, irmão. O apóstolo Paulo disse: ninguém me inquiete, eu trago comigo no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo já não era um moleque na fé. Paulo já não era um menino qualquer, um principiante. Paulo já havia tido experiências das mais profundas e sabia que servir a Deus não era fácil. Ser crente não é fácil. Ou melhor, até que é fácil ser crente, difícil é ser um salvo em Jesus compromissado com Deus. Isso é difícil, porque requer renúncias da nossa vida. O processo é lento, requer coisas, e a gente às vezes está 10 anos na presença de Deus e ainda guarda escondido conosco cultura, religiosidade, tradições. Escondemos conosco coisas que ainda
detém Deus de trabalhar na nossa vida. Mas daqui a pouco Deus vem usando, vem trabalhando pela sua palavra, nos quebranta. Daqui a pouco traz alguém que coloca o dedo no nosso rosto, aponta como uma voz profética, e aí então parece que a nossa ficha cai. Diz: nossa, eu não podia, eu não era. Chegarão dias da vida de vocês que vocês vão pôr a mão na consciência e vão dizer assim: como eu tenho vergonha do meu princípio cristão, que eu queria fazer isso, eu achava que era isso. Às vezes eu tenho ouvido as informações do meio gospel, e a gente sabe dessas disputas, de rivalidades, de briga por posições. Pessoas estão lutando entre si dentro das igrejas para ocupar um cargo. Eu olho e disse: meu Deus, como pode? Se essas pessoas soubessem que o maior cargo que elas podiam carregar consigo era de ser ganhador de almas. A visão principal não é uma cadeira aqui em cima. A visão principal não é um bom microfone na sua mão e um bom texto decorado. A visão principal é enxergar aqui nas vidas que estão postas aí fora no mundo, a glória de Deus podendo se manifestar na vida delas, e a vida delas sendo entregue às mãos daquele que é o poderoso. Eu tive um professor que eu dizia para ele: professor, eu quero ser pregador. Ele disse: está disposto? Quando você diz isso, a primeira ideia que Jesus tem a teu respeito é de como o carpinteiro criar para você um púlpito. Eu disse: sério, professor? Ele disse: é. Se você orar dizendo que você quer ser um pregador, ele vai construir um púlpito para você. E eu pensei na hora, com a minha mente ainda pequena: opa, eu vou pedir o melhor púlpito que eu posso para ele. Ele disse: o grande problema não é a construção do púlpito, o grande problema é o local aonde ele vai pôr o teu púlpito. Como assim, professor? Ele disse: pode ser na pior favela da sua cidade, pode ser no meio de travestis, pode ser no meio de lésbicas, pode ser no meio de traficantes, pode ser no meio dos mais indesejáveis homens dessa nação, mas você vai ter que pregar. Você quer ser pregador? E eu comecei exercendo meu ministério dentro de ônibus, pregando dentro de coletivo lotado de gente. Um dia eu vinha dentro do ônibus e deu uma chuva, um vendaval muito forte ali na região do Gresf. Árvores caíram na BR e o ônibus parou, não tinha acesso e ninguém podia descer do ônibus. A mãe do diácono Emerson estava dentro do ônibus esse dia. E eu disse: senhoras e senhores, eu quero aproveitar esse momento. Todos eles me olharam. Eu quero aproveitar para dizer a vocês sobre essa surpresa que nos aconteceu hoje. Da mesma forma que fomos surpreendidos pelo um efeito da natureza, por uma chuva, por um vento, também será a vinda do Filho do Homem. E comecei a transcorrer a palavra dentro daquele ônibus, e todos pararam para me ouvir. Saí de lá tão feliz, me sentindo um pregador. Você quer pregar? Então prepare-se para o carpinteiro de Nazaré construir púlpitos para você em qualquer parte desse planeta. Está preparado? Você quer pregar? Deus vai te pôr na casa de recuperação. Deus vai construir teu púlpito lá dentro do hospital Costa Cavalcante. Deus vai construir o seu púlpito dentro de um leprosário. Deus vai construir o seu púlpito em lugares que você nunca imaginou. E você diz que quer ser pregador, tem que ir. Tem que ir. Fomos um dia pregar a palavra dentro de um presídio e levamos de companheiro um irmão. E ele estava todo empolgado, pastor Everton. Queria ir, pegou o violão, disse: vou lá tocar com vocês. Quando nós chegamos na porta de acesso da cadeia, ele sentiu o peso das potestades
das correntes que amarravam aqueles presos. Ele foi atacado naquele momento, uma flecha do adversário tocou e ele começou a passar mal. Aquele dia ele não pôde entrar com a gente, e ele disse: nunca mais eu ponho o meu pé aqui. Ele pensou que era fácil. Nunca foi fácil. Você pensa que foi fácil Jesus atravessar o território samaritano para se encontrar com a mulher samaritana lá no poço? Ele correu o risco de perder a sua vida nas mãos daqueles samaritanos, porque judeu com samaritano não se dava. Só tem uma coisa que algumas pessoas não entendem: Jesus foi tranquilo lá enquanto os discípulos se preocuparam com ele, disseram: não vá, mestre, é tarde. Mas Jesus estava preso numa promessa do Pai, que diz para ele: você vai morrer numa cruz pendurado. Então ele sabia que essa promessa não ia passar, essa promessa se cumpriria. Então pudera quem quisesse tentar contra ele, atirá-lo, tentar manipulá-lo, destruí-lo, não o tocaria, porque ele estava agarrado em uma promessa. Se Deus te trouxe aqui, te fez uma promessa de prosperar a tua vida, meu irmão, pode sossegar que de fome você não vai morrer não. Se Deus te prometeu te honrar, pode ficar tranquilo que a sua moral não vai ser envergonhada aí fora. Se Deus te prometeu ir com você até o fim, descanse que você não vai morrer isolado num quarto depressivo. Pode acreditar que se Deus falou, está falado. O processo é lento, mas ele é verdadeiro. Alabara seminária. O processo é lento nos primeiros 3 anos do cedro, mas no 4º ano ninguém segura o cedro. Ele cresce até os seus 40 metros. Toque nesse irmão e diga: está preparado para enfrentar processos? Eita, a gente quer tudo para amanhã, não é? Pastor, eu quero tudo para amanhã. A oração miojo, 2 minutos. Pai bola. Ei, nada que se constrói tão rápido é tão seguro. Algumas coisas levam tempo, e ninguém vai poder destruir. Me lembro de uma ilustração. Um cidadão passou em um pé de um abacateiro e disse: nossa, não tem um abacate aqui, não deu nada nesse pé. Em nome de Jesus eu declaro que o ano que vem você vai estar cheio de abacates. Ele passou no ano passado, não havia lugar para nascer mais abacate, estava lotado. Em compensação, seria a última safra, primeira e última. Ele não tinha estrutura para comportar tantos abacates e acabou com aquele pé de fruta. Nós queremos tudo para ontem, quando Deus quer nos equilibrar, quer nos colocar no centro da vontade dEle. Pastor, mas eu já tenho esse direito. Você está pronto para enfrentar os dias maus que hão de vir? Você está pronto para enfrentar o vento que vem? Não, eu vou um pouquinho mais longe. Está preparado para perder todo o seu dinheiro que está lá no banco? Você vai continuar a ser crente se os seus carros forem lhe tirados da sua mão? Você está pronto para perder pelo menos 10 filhos, se tiver? Pastor Elias, agora o meu chão tremeu. Lhe mostra um homem que tinha estrutura para tal coisa. Ele ajudou a sepultar 10 filhos dele. Teve a pior companheira que um homem poderia ter como esposa. Teve os piores amigos que alguém podia contar em ter. Quando não lhe sobrava mais nada, quando nada mais tinha para ele se agarrar,
capítulo de número 1, versos 19, 20 e 21 de Jó. Ele rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, colocou o seu rosto em terra e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Sabe o que ele estava dizendo? Nada está fora do controle da tua mão. O que o Senhor fizer comigo está bem feito. Em tudo isso Jó não pecou contra Deus e nem atribuiu a Deus falta alguma. Quantos anos você tem de crente? Pastor, eu estou 30. Quem sabe você já é um dinossauro na igreja. Eu te convido a virar ovelha. Seja sensível. É fácil conhecer o crente dinossauro. É o mais antigo, só tem o fóssil. Mas a ovelha não. Ainda dá para enxergar a lã dela. Ainda se vê o choro, porque a ovelha não anda gritando por aí desesperada, berrando, não. A ovelha às vezes chora ali calada. Ela não abre a boca para fazer aquele arraso, mas se percebe a dor dela pela lágrima que rola dos olhos dela. Mas o seu Senhor está de olho em você. Está pronto para enfrentar os processos de Deus? Eu tenho experimentado alguns. Parece que cresço cada vez 1 centímetro, mas estou crescendo. Às vezes quando percebo que não cresço, digo: Senhor, aplica em mim o hormônio do crescimento. Eu não posso ficar não, eu quero crescer, Senhor, na tua presença. Tem gente que se diminui, até horrível ver um evangelho tão mascarado como esse. Pessoas têm uma falsa modéstia, uma falsa identidade. E você não vai longe, escuta crente dizendo: ai Senhor, eu sou só o pó. Eu sou um vermezinho na tua presença. Meu irmão, você acha que eu vou querer me apresentar diante de Deus igual um verme? Quando Ele disse que eu sou propriedade exclusiva, particular dEle, geração dEle, eu fui eleito. Sabe o que é ser eleito? Ele votou em mim, Ele acreditou, me elegeu. Eu não sou pó não, já fui. Mas nas suas rodas de oleiro, Ele de pó me fez vaso. Diga para esse irmão: você é vaso, não é pó não. Não faça essas orações. Diga: Senhor, quando você for se quebrantar na presença dEle, diga: Senhor, eu sou teu filho. Alguém aí gostaria de, como mãe, dar à luz a um filho e esse filho ser um verme? Quando ele nascer, você abraçar, dar uma olhada e ser um verme? Deus não deu à luz, Deus não gerou vermes para si. Deus gerou ovelha, filhos. Filhos, filhos. Eu não posso me rebaixar para isso. Às vezes Deus olha e diz: para que tanta coisa? Ai pastor, mas essa é a minha comunicação errada. Senhor, eu sou teu filho. É lindo você ler a história do filho pródigo, quando o pai olha para o filho e diz assim: meu filho. Ele chega e diz do pai assim: pai, eu estou aqui há tanto tempo contigo e tu não matou nem um cabrito para mim me alegrar. Esse teu filho aí, ó, gastou todos os teus bens, tudo que ele tinha, herança, e você deu a ele o bezerro cevado. O pai olhou e disse: meu filho, o que é meu é teu, meu filho. Sabe o que aquele filho estava fazendo dentro da fazenda? Perdido, não sabia os valores que ele possuía. Tudo que era do pai era dele. Quantos anos ele não havia pego nada para fazer uma festa, porque não sabia os valores que ele tinha. Olhe para esse irmão e diga: você tem um valor.
Você não é um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Você é propriedade exclusiva, peculiar do Senhor Deus. Ele te elegeu. Ei, Ele foi lá na urna sagrada e colocou o voto dele, dizendo: eu voto nele, eu acredito nela, ela é minha, ele é meu, eu pego, eu elejo. É um processo lento que a gente vai aprendendo depois. Quantas pessoas estão desabando no dia a dia por aí, se acharam perfeitos, pensaram serem autossuficientes. Pessoas que costumavam colocar o dedo no seu rosto dizendo: você é vilão. E que hoje, na medida do tempo, foi chacoalhado, experimentou a lona, para descobrir uma coisa: eu também careço da misericórdia de Deus. Mais uma conquista para minha bagagem ministerial. O apóstolo Paulo diz que não há nenhuma luta, nenhuma prova na minha vida que não produza para mim um eterno peso de glória. Sabe o que ele está dizendo com isso? Isso só tem a somar para a minha vida. Às vezes eu vejo crente reclamando: pastor, eu estou na situação. Eu digo: eu já sentei nesse banquinho aí. Espera aí que daqui a pouco ele vai gritar a tua senha. Calma. Deus não esquece de você. Diga para esse irmão: Deus não esquece de você. Diga comigo: o processo é lento. Eu sou cedro. Bata no peito e diga: eu sou cedro. E o processo de Deus comigo é lento. Por isso eu disse para você dizer para esse irmão: tenha paciência comigo. Você já passou por um processo e o irmão ainda não experimentou isso. Você já quer que ele seja igual a você, o melhor. Calma. Quando você chegou aqui na igreja, ninguém te expulsou, te abraçaram. Agora que você está bem, você quer que expulse o que chegou pior que você. Você precisa ter a paciência com estas pessoas, em retribuição à paciência que lhe foi dada por Deus. Olha para esse irmão e diz: é melhor você me amar e ter paciência comigo, irmão. O segundo processo do cedro do Líbano são as suas raízes. Ele não pode sustentar 40 metros de altura se ele não tiver raízes profundas. Senão o primeiro vento derrubaria o cedro. Faça assim, ó, profético. Faça para esse irmão assim, diga: raízes profundas. Diga para ele: raízes profundas te farão suportar e resistir ventos e calores. Amém? Você sabe o que faz crente resistir luta, batalha, guerra, peleja? Estrutura, raiz. Nós estamos vivendo um tempo que dá vergonha de dizer que a gente é crente, porque os nossos antecessores, sim, sabiam o que era raiz. O cedro não depende da chuva para crescer. As raízes, suas raízes, por si só, por instinto, procuram lençóis freáticos. Não depende de coisas externas. Não se engane com o estereótipo. Não se engane com banquetes aí que chamam a atenção. Não se iludas com coisas extras físicas. Não se assuste, não se prenda em coisas aí de fora. Você não precisa disso para crescer. Você não precisa de um empurrão de alguém daí de fora para ser alguém de Deus.
para você desfrutar das coisas profundas de Deus, para você crescer, ei, vá ao mais profundo de Deus. Toque nesse irmão e diga: desça ao mais profundo com Deus. Ei, você sabe quando é que você vai descobrir muito mais de quem é Deus? Pelo menos 3 meios eu vou lhe ensinar, que vão te fazer um cedro inabalável, vai te fazer um crente resistente a calor de provas, chuva de perseguições, calúnias. Pelo menos 3 coisas eu enumero. Primeiro, você quer conhecer o profundo de quem é Deus para você? Conheça quem é Deus. E ninguém conhece a Deus sem antes ler sobre quem é Ele. Está aqui, ó. Eis aqui o segredo de alguém que quer conhecer Deus: pela sua palavra. Vivemos uma geração de crentes que ainda dizem assim, ó, atestam com todas as suas forças: pastor, eu não posso ler a Bíblia, me dá sono, eu durmo, eu leio qualquer coisa menos a Bíblia, pastor, é cansativo, eu não entendo nada. Lute, faça uma opinião. Você decidiu tantas coisas na sua vida e conseguiu resolvê-las. Decida também por ler a Bíblia. Vou ler. Hoje não tem para ninguém. Eu vou ler a Bíblia. Hoje eu não vou dormir com a Bíblia na mão. Mas sabe o que você faz? Você colabora. Você senta no seu sofá tão fofinho, traz um travesseirinho e põe do lado, dizendo assim: se eu não aguentar eu já deito. Jesus em nenhum momento disse assim para você: ah, eu vou ver se dá para mim abrir o braço, eu acho que eu vou dormir um soninho antes. Ele via você em perigo, ele via você preso nas garras de Satanás. Ele disse: eu vou até o fim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que ele estava dizendo? Me ajuda na minha natureza humana, porque eu não quero desistir, eu vou até o fim por Ele. Até onde você é capaz de ir por Jesus? Quando você não conhece Bíblia, qualquer vento de doutrina, qualquer comportamento diabólico do inimigo aí fora, te faz parar de vir para a igreja, te faz desistir da crença de Deus, que Deus é na sua vida, te faz acreditar que você não vence. Mas quem lê a Bíblia, conhece Deus, diz: eu conheço quem é Ele. Se eu passar pelas águas, Ele vai passar comigo e ela não vai me submergir. Se eu passar no fogo, Ele não vai me queimar, nem chama alguma arderá em mim, porque Ele está comigo. E se eu chorar e tentar correr, a sua vara e o seu cajado me consola. Presta atenção aqui. Diga para esse irmão: é bom ler a Bíblia, irmão. A segunda coisa, são coisas tão fáceis. Quantas horas você ora por dia? Pela expressão já percebi. Quantos minutos, quantas horas você é capaz de parar na frente da televisão para ver um bom jogo de futebol? Barcelona e Milan. 45 com 45 são 90 minutos. 1 hora e quanto? 1h30. Imagine você com 1h30 de oração. Hoje eu vou ver Globo Repórter. Hoje eu vou ler Bíblia reportando sobre o céu. Hoje eu vou falar com Deus. Por isso eu disse que a vida de um cristão na condição de cedro é processo.
porque tem coisas que você vai ter que renunciar. Sabe o que é renunciar? É abrir mão, abnegar-se, abster-se, deixar, abrir mão do seu sonho. Experimente um bom horário: meia-noite, 3 horas da manhã. Essa é a melhor hora que tem para orar. 3 horas. Explico por quê. A fila é mais curta. Você não sabe que horário você vai encontrar menos gente no banco? A mesma coisa. É por isso que quem de madrugada busca Deus, mais intimidade tem com Deus. Tem algum madrugador aqui? Tem? Não, não no Facebook, na oração. Oh, glória a Jesus. Gaste 1 hora orando. Gaste. Experimente. Comece devagar, comece com 30 minutinhos. Pastor, eu não tenho palavras. É verdade. Você não fala, você é mudo, né? Quando você dobrar no seu joelho, ou sentado na posição que você estiver, não vai te faltar a palavra. Não vai. Quem não sabe dizer assim: Pai, meu Pai, guardei para ti esse horário das 3 da manhã. Estou com saudade de ti. E eu gostaria de te fazer um convite, já que marquei esse horário contigo. Sente aqui do meu lado. Vou lhe contar algumas coisas tão íntimas que meu marido não pode ouvir agora. Os meus filhos não podem ouvir, mas tu podes. Não se assuste se daqui a pouco você sentir um calor no seu rosto. É o lenço da eternidade na mão do Consolador, secando as tuas lágrimas na madrugada. Você vai ficar mais crente. Você vai ficar mais crente. Você vai chegar aqui, as pessoas vão olhar, vão ver em você um outro crente. Vai. Terceira coisa: experimente se separar para Deus com jejuns. Pastor, é irresistível. Pastor, uma picanha. Pastor, uma costela. Pastor, me dá até água na boca quando eu falo. Isso é banal. Isso alimenta o físico. Eu quero te convidar a comer um pedaço do banquete que está na mesa do rei. Experimente. Separe-se. Eu não rapei a minha cabeça por estética, porque de qualquer maneira não ajudaria. Eu fiz um propósito com Deus nesse mês: tirar o meu cabelo todos esses 30 dias. Eu dei a Deus algumas coisas que eu mais gostava da minha vida. Entre elas era o meu cabelo. Pensa num cabelo enjoado, era o meu. Brigo quando alguém pega o meu pente de pentear meu cabelo. É quase um rastel. Ficava bravo. Meu cabelo é impecável. Almoçar meio-dia sem uma boa Coca-Cola não era almoço para mim. Sou carnívoro, sem carne. Dei para Deus 30 dias sem comer carne vermelha. Eu estou dando para ti, estou me separando para ti. Dei para Ele 1 ano de isenção de refrigerantes. Não posso nem ver, não quero. Se alguém me oferecer, vai apanhar. Ainda mais tirar a suadinha ali do freezer, né? Dei para Ele. Dei por 1 ano. Tá marcadinho agendado. Me separei. E agora já na semana que vem começo 3 dias por semana, das 8 da manhã às 8 da noite, dando a Ele, abrindo mão das coisas que eu gosto, para desfrutar das coisas boas que Ele tem para me dar. Eu quero florescer nos átrios dEle.
Eu não quero ser uma planta sem uma pétala. Eu não quero só ser verde, não. Eu quero ser colorido, porque a minha Bíblia diz, Ezequiel diz, que a cor da glória de Deus é de âmbar. E âmbar são cores do fogo, amarelo, vermelho, azul. Eu preciso ser colorido com a glória de Deus. Se separe para Ele. Você vai ver que vai vir vento, vai vir prova, vai vir luta, vai vir guerra. Você vai até ficar do lado, arcado assim, mas passou o vento, você está de pé de novo, porque a tua raiz está na palavra, está na oração e no jejum com Deus. Está na hora da gente ser mais crente, irmãos. Você não tem vergonha quando você olha a pessoa sendo usada por Deus e você se vê como um museu na igreja? Não te dá vergonha quando você vê alguém tão quebrantado num louvor falando em línguas e você ali com a boca travada? Eu fico com vergonha, eu digo, Deus, eu falo esse idioma, eu faço essas coisas, e o que me acontece, Senhor? Eu preciso voltar. E Jesus não deixa de dizer para mim, volta ao primeiro amor. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Diga comigo, eu preciso ter raízes profundas. Crente de raiz profunda não dá ouvido para fofoca. Crente de raiz profunda não abandona a igreja por não gostar do irmão. Crente com raízes profundas não vai para a igreja só por ir. Ele vai lá e diz, hoje enquanto eu não alcançar água, enquanto eu não achar água naquele culto, eu não vou para casa. E quando ele acha água, a gente já logo vê, a água sai aqui, ó. A água sai aqui, ó. Ele encontrou água. Qual é o sonho de um poceiro? Encontrar água. Qual é o sonho de uma corça que brama pelas correntes das águas? Encontrar água. Davi disse no Salmo de número 42, ó Senhor, a minha alma anseia por ti como a corça que suspira pelas correntes das águas. Sabe por que Davi estava falando isso? Ele estava tendo uma visão do que era uma corça. Uma corça não vive fora da água. E ela, quando descobre que tem água em algum lugar, numa tubulação, ela vê aquele suor da água, ela tira a linguinha para fora e vai lambendo aquele cano, até chegar onde deságua. Até onde tem água ela não sossega, ela não para, porque água para ela é questão de sobrevivência. Vida com Deus é questão de sobrevivência. Espírito Santo na tua vida é sinônimo de sobrevivência. Ou você tem ele ou você seca. Não seja um osso. Não faça desse lugar o vale de Ezequiel. Que não precise chegar um profeta para clamar aqui dizendo, vento dos quatro cantos, vem e sopra nesse lugar. Do contrário, seja um exército de pé, pronto para estar marchando e triunfando, com raízes postas no Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Me encaminho ao final dizendo que as raízes que procuram água encontram pedras. Diga para esse irmão, tem pedra no caminho. Está preparado para a pedrada? Você está preparado para qualquer coisa, menos para pedra. Sim ou não? Ei, o que é que eu preciso? Sabe o que o cedro faz quando ele encontra pedra? Sabe o que o cedro faz quando ele encontra pedra? Ele abraça. Quando ele abraça, quem agradece é o tronco do cedro. Quando ele abraça aqui, lá em cima, não dobra mais, porque criou consistência. Você não entendeu? Pedras no seu caminho é para te amadurecer. Pedras no seu caminho é para te levantar mais para a vitória, é para te tornar mais consistente. É por isso que eu vejo Jesus dizendo que Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra na mão de Davi. Essa pedra vai te produzir sucesso. Quando você abraçar essa pedra, ela vai te levar à cadeira de rei.
Diga para esse irmão, tem uma sopinha de pedra para você. Quanta pedrada eu recebi. Não existe alicerce, não existe bases de um edifício sem ter um elemento indispensável: pedra. Sem pedra, um grande arranha-céu construído corre perigo, corre riscos, mas a pedra torna consistente. Confiar no Senhor, disse Davi, é ser como o monte de Sião, não se abala e permanece para sempre. Diga para esse irmão, aproveite as pedras que vão te jogar. Abrace as pedras. Alguém aqui já carpinou no meio de pedras? É fácil, gente. A planta, ela se prende à pedra, aí mais resistente ela fica. Você pensa que Pedro, vamos dizer assim, você pensa que Estevão se assustou quando lhe ofereceram pedras em praça pública? Ele deu foi graça. Aquelas pedras construíram um alicerce para ele acordar na eternidade, Carlos. Foi isso. São coisas que você precisa ter para ser um cedro. Aí você vai se preparar para o segundo nível. Primeiro de crescer, o segundo de produzir nos átrios do Senhor. E além de que, logo depois de velho, vai estar viçoso. Eu amo olhar aquelas irmãs de lencinho na cabeça, pastor Everton, evangelista Carlos, lencinho na cabeça. Eu fui um dia diácono, eu ia colher a oferta daquelas mulheres. Tinha que ter o fruto do Espírito para receber a oferta daquelas irmãs. Sabe por quê, irmãos? Elas traziam uma oferta, amarrava num lenço, dava um nó e guardava aqui no seio. E um dia eu experimentei perguntar para uma vozinha daquela por que ela fazia isso. Ela disse: meu filho, é para mim não perder a minha oferta de adoração a Deus. E por que a senhora guarda aí? Porque eles precisam me respeitar, e eu tenho certeza que aqui ninguém vai mexer, ninguém vai tocar na minha prosperidade. Falei, que é isso, meu Deus? Elas serviam a Deus de verdade. 5 horas da manhã, pilares na igreja orando. Diaconisa Célia aqui é responsável por intercessão na igreja. É vergonhoso ver a lista de quem se alistou ali. É um mínimo de crente. Pastor Everton faz campanha aqui diariamente na igreja de oração. É vergonhoso o número que vem de gente, quando toda a igreja precisaria estar mobilizada aqui, orando, jejuando, se entregando, para ter raiz e estrutura. Nós estamos vivendo um evangelho assustador, onde o fiel sai da igreja, não gosta, abre uma na esquina e briga com o outro da outra quadra. Falta de consistência e verdade bíblica. Eu te convido essa noite a buscar o mais profundo. Quanto mais fundo você descer na presença de Deus, mais alto Ele vai te fazer crescer como cedro. Fica de pé comigo agora. Eu vim preparado para trazer uma palavra de avivamento, e essa é uma palavra de avivamento. Há uma chuva de Deus caindo sobre as pessoas aqui. Tem água aqui, pastor Eluir, tem água aqui. Receba essa noite aqui. Saia daqui com a tua estrutura firme no Evangelho de Jesus. Não abra mão, não entrega os pontos. Não sai da presença dEle mais.
Renda-se. Adore-o em todo o teu. Obrigado a Deus. Que flui do teu grande amor. Levante as suas mãos assim. Águas que correm. Receba essa água do Espírito que desce sobre a tua vida agora. Receba renovo, restauração para a tua vida, para o teu ministério. Leve água para a sua família aqui essa noite. Leve água, leve. Vai, Cedro, leva água para você, leva. O rio de Deus está fluindo aqui agora. Obrigado, Senhor. Vai transformar, pois leva adore, adore. Do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Beba, beba agora, beba. Quero beber do teu rio, Senhor. Oh, tem gente bebendo já. E a minha sede lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Calabara, calabara, sebe na Arábia. Eu quero beber da tua Jesus, fonte de água e paz. Eu quero beber. Você pode levantar as mãos lá em cima e dar um aplauso para Jesus. Eita! Levante a sua mão ao céu. Pai, guarda a nossa saída daqui. Leva a gente com a tua bênção, com a tua graça, até os nossos lares debaixo da tua bênção. É assim que nós oramos e te agradecemos, Pai. No grande amor de Deus, Pai, na graça do Filho e na consolação do seu Santo Espírito, não só hoje, mas sempre. E você diz amém. Você vai dar um abraço no teu irmão e vai dizer para ele: leva a água para casa, irmão. Amém. Seu filho amado.